E aí, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar o nosso estudo a respeito do livro de Apocalipse, da carta às igrejas. E a gente vai ver agora a carta para a igreja em Tiatira. Então, vamos primeiro orar, né? Para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. E a gente continua daí, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, ó Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo, ó Deus. Peço para que o Senhor abençoe esse momento, abençoe quem está vendo esse vídeo, abençoe a mim também, ó Pai, para eu conduzir esse estudo da forma correta, ó Deus, e peço, Senhor, para que o Senhor realmente alimente o coração de cada um aqui, ó Pai. Te agradeço muito por essa oportunidade, por estar lendo a palavra com a forma que o Senhor escolheu de ser revelado, Deus. Eu peço para que o Senhor abençoe sempre, 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 e que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. A igreja em Tiatira, a carta fica no versículo, no capítulo 2, certo? A partir do versículo 18 até o 29. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei o que você está fazendo agora, está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e corações. Peraí. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa é a palavra, essa é a carta do Senhor, carta que Jesus mandou João escrever para a igreja em Tiatira. Vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, que é interessante a gente observar, é que o Senhor reconhece as boas obras da igreja. Ele diz aqui: conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ou seja, ele reconhece o que a igreja faz, o que a igreja está fazendo. Quando eu falo a igreja, é cada membro, cada pessoa. Ele sabe o que cada um de nós nos faz. Aí ele começa a dizer os problemas. Que a igreja está caindo no ensinamento da falsa profetisa. Vamos transportar para o nosso dia a dia, os falsos profetas aqui que ensinam coisas que não estão na Bíblia. Infelizmente, já vem lá de trás, na verdade. Não é coisa nova, não foi inventado agora, infelizmente. Então, a gente tem que perceber que os falsos profetas, eles prejudicam tanto a igreja como a gente nem imagina às vezes, porque muitas vezes a gente pensa: ah não, ele é homem de Deus, não sei o que, a gente acha que o pecado do homem de Deus dentro da igreja é igual ao do de fora. Mas não é, porque o homem de Deus tem um peso a mais. O profeta, o pastor, o apóstolo,
essas denominações, quem tem autoridade sobre a igreja tem uma responsabilidade muito maior com ela. Porque isso, ele não carrega, o pecado tem um cunho social muito maior. Ele seria um representante do Senhor aqui na terra, se ele fizesse da maneira correta. Como ele não faz, ele representa ainda mais mal do que alguém de fora, entendeu? Então é isso. Outra coisa que a gente pode perceber aqui no texto também é que a imoralidade sexual corrompe a igreja. E isso é muito atual. A sexualidade precoce, a pornografia, o adultério, a sexualização de adolescentes e até crianças, infelizmente tudo está corrompendo a igreja, e até pastores, líderes religiosos também estão seguindo essa mesma toada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que é fundamental a gente perceber é que o Senhor deu tempo para a igreja se arrepender. O Senhor é paciente. Está aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Então o Senhor é paciente, Ele espera, Ele chama a gente para o arrependimento. Pode ver, a maioria das cartas sempre fala para a igreja se arrepender do que está fazendo de errado. E Ele depois diz que sem arrependimento vai haver sofrimento, que vai fazer adoecer, vai vir sofrimento, vai vir muita coisa ruim. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, e ele continua dizendo aqui as consequências do não se arrepender dos pecados, do pecado sexual e de várias formas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Senhor está de olho nas nossas obras. Está me entendendo? E os frutos desse pecado, o Senhor diz aqui que vai matar. Matarei os filhos dessa mulher. E ao trazer sofrimento, ao acabar com o pecado, ao castigar o pecado, os pecadores e os praticantes dessas coisas, ele fala que com isso as igrejas saberão, ele não fala com isso, né? Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, não é de graça que ele está fazendo isso, e não é uma coisa assim como se alguém pudesse enganá-lo. Ele sonda os nossos corações e vê as nossas obras, e a gente receberá de acordo. Aí depois vem as promessas que ele fala que receberemos autoridade para governar. E será um governo bem rígido. Aqui, como diz, com cetro de ferro. E ele dará a mesma autoridade que ele recebeu de Deus. Então é uma coisa muito séria. A gente tem que ter esses parâmetros. E é isso. Então, tudo isso aqui que a gente pode aprender a respeito das nossas obras, que o Senhor está de olho nas nossas obras, o Senhor sabe o que a gente está fazendo, Ele sonda as nossas intenções também, sonda o nosso coração, e Ele quer a perseverança da gente e o arrependimento para os malefícios que a gente tem pensado, tá entendendo? Então é isso. Continua na mesma pegada de outras cartas, muitas coisas pode ver que são meio que universais, como ele chamar o arrependimento, como ele sondar os corações, isso é universal. Pode ver que as igrejas aqui ele fala isso de formas diferentes, mas é sempre o Senhor conhece cada coisa que a gente pensa. Então é fundamental a gente ter certeza disso e a gente estar se vigiando para estar sempre pensando, sempre agindo da melhor forma possível. Amém? Até o próximo estudo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.